Prezados, retornando então do intervalo, nós vamos antecipar, como eu já tinha dito no final do primeiro bloco de gravação, nós concluímos a sessão da manhã, do dia 28, e vamos iniciar a sessão da tarde, antecipando a sessão, conforme previsto em portaria da presidente do CARF, que autoriza. Então, nós vamos iniciar o item 56 da pauta, que é o primeiro item da tarde. Doutor Breno é relator. Doutor Breno, a Vive Solutions é um lote repetitivo com paradigma, o item 56. Doutor Breno, quando estiver disponível, fica à vontade para relatório. Pois não, obrigado, presidente. O caso ele é muito semelhante a algumas das matérias que já vimos no mês passado, né, que é uma decomp, e em que se alega a questão da retificação da DCTF após a aprovação do despacho decisório, né, e, enfim, o contribuinte questiona essa viabilidade, né, e também prima pelo reconhecimento da verdade material e pelo respeito ao princípio da moralidade administrativa. Eu, no relatório, aí ressaltei os principais pontos em amarelo para facilitar às senhoras e senhores a melhor visualização do tema. Conforme, inclusive, para manter uma coerência aos julgados do mês passado, ao meu histórico de julgamentos e também a jurisprudência que é mais que pacífica neste colegiado, eu analisei, obviamente, a viabilidade de se alterar a DCTF, de se retificar a DCTF após o despacho decisório, né? E só que, como sabemos muito bem, essa declaração retificadora deve ser acompanhada da escrituração contábil completa, né? Oferecendo ao julgador possibilidade de ampla análise da composição creditória. Contudo, como dito, esse aspecto não se mostra presente, nem mesmo em sede recursal a recorrente apostou provas adicionais que viessem sustentar seus argumentos, centrando-se essencialmente na suficiência da DCTF para se promover a compensação. Como sabemos, é um documento unilateral, né, e desprovido de viabilidade de avaliação da DICOMP por si só. E eu cito também o trecho do acórdão, em que ele, de uma forma muito didática, expõe também esse posicionamento, que é acompanhado pelo CARF, e, portanto, eu nego o provimento, presidente. Esse é meu voto. Ok, doutor Breno, obrigado. A matéria já é bem conhecida. Doutor Breno está encaminhando, então, para negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho o relator. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho o relator. Doutor Salvador? Acompanho. Doutora Semiramis? Doutor Marco Antônio, desculpe, doutor Marco? Acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno, o relator. Eu acompanho o relator também. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, item 56 da pauta, Vive Solutions, Comércio Informática Limitada. Como é um paradigma de um lote repetitivo, os itens 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 vão ter o mesmo encaminhamento, todos eles negado provimento ao recurso voluntário. Próximo item da pauta é o item Ticket Seg Corretora de Seguros S.A., também é um lote repetitivo, o paradigma é o item 65. Doutor Marcelo é relator. Doutor Marcelo, quando estiver disponível, pode passar o relatório do item 65, por favor. Microfone. Microfone, doutor Marcelo. Eu um dia vou me lembrar. É uma sociedade corretora de seguros, né, e uma não homologação de compensação, tá? Bom, eu já estou lá no meu voto, né, uma declaração de compensação não homologada, porque o crédito teria sido integralmente utilizado para liquidar um débito confessado, tá? A recorrente ela se apresenta como uma corretora de seguros que teria pago COFINS por um valor maior do que o devido, porque as seguradoras estariam sujeitas, as instituições financeiras e sociedades de seguro estariam sujeitas a uma alíquota de 4% e ela recolheu no regime geral de 7,6%.
A DRJ negou provimento por falta de provas. Tá? No recurso voluntário, ela trouxe cópia da apuração da COFINS e o balancete e o Estatuto Social. Tá? Eu acatei os documentos, mas infelizmente, eu nego o provimento por outros motivos. Tá? Porque, na verdade já há uma decisão inclusive um simulado, uma súmula do STJ, e essa súmula do STJ exclui as sociedades corretoras, tá, do rol do parágrafo 1º do artigo 22 da 8.212. Então, uma sociedade corretora, ela não está no rol das instituições financeiras e sociedades de seguro. Então, ela não estava sujeita à alíquota de 4%, porém à alíquota de 7,6%. Tá? E aí, como o fundamento jurídico dela, eu entendo que não se aplica, tá? eu não adentrei no exame, naturalmente, no exame da documentação, que provavelmente, se eu o fizesse, resultaria num pedido de diligência para sua validação. Mas eu acho desnecessário, porque o fundamento eu neguei na parte de direito. Portanto, presidente, o meu voto é por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, doutor Marcelo. Alguém quer algum esclarecimento do voto, doutor Marcelo? Então, doutor Marcelo está encaminhando para negar provimento ao recurso voluntário, para o item 65 da pauta. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho o relator. Ok. Doutor Ari? Acompanho o relator. Doutor Salvador? Ô, Marcelo, então aqui estamos indo pelo mérito, não reconhecendo o direito à restituição ou compensação, porque ele recolheu a menor, é isso? Não, ele não recolheu a menor, ele recolheu pela alíquota correta. Ele disse que o direito dele era a diferença entre o 4% e o 7,6%. É uma diferença que eu entendo que não existe. E ele recolheu 7,6%. Isso. Tá, acompanho. Ok, doutor Marco, por favor. Doutor Marco, como vota? Doutor Marco. Acompanho o relator. Doutor Marco, como vota, por favor? Só um instantinho que eu acho que ele deu uma travada. Vou esperar um pouquinho. Ele disse que acompanha. Eu quero confirmar, né? Acompanho o relator. Você acompanha o relator. Ok, doutor Marco. Doutora Semiramis? Acompanho Com o também, relator. senhor presidente. Ok, obrigado. Doutor Semiramis, desculpe. Acompanho também, senhor presidente. Doutor Breno? Eu também acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário para o item 65 da pauta. Como é um paradigma, os itens 66, 67, 68, 69, 70, 71 terão o mesmo encaminhamento, todos negados provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o item 72, CCV Comercial Curitibano de Veículos, também é um paradigma de um lote repetitivo, e aí os processos do lote vai de 73 até os 70, eu vou até falar até o 83, então quando julgarmos o item 72, a mesma decisão vai acompanhar até o item 83 da pauta. Bom, esse processo tem um pedido de sustentação oral, que já está aqui para eu encaminhar. Eu vou colocar para a gente ver, doutor Marcelo, por favor, fazer o relatório, e depois do relatório eu encaminho a sustentação oral, e depois a gente retorna para prosseguir o julgamento. Doutor Marco, está ok o seu sinal? Está ok? Voltou? Voltou sim, está normalizado? Eu estou achando que está com problema para ele ver aqui. Deixa eu ver. Vamos esperar um pouquinho, doutor Marco, voltar. Doutor Marcelo, está ok? Está ok, né? Deixa eu ver aqui, doutor Marco, está ok Parece que o Marcão caiu. Acho que ele caiu, presidente. Eu vou tirar ele. Ele. Eu vou tirar ele, vamos ver aqui ele... Vamos ver ele retornar para ver se volta, porque aí ele assiste a sustentação oral. A orientação que a gente tem é que, se no caso da gente esperar uns 5 minutos ou um pouco mais ele não retornar, e a gente prossegue o julgamento com a ausência justificada, tá ok? Mas vamos aguardar aqui que ele deve estar retornando. Deixa eu ver aqui se ele conversa com a gente, para a gente poder votar e fazer essa
Olha lá, voltou. Então, Marco, normal agora? Normal, normalizou. De repente saiu tudo aqui, mas já voltou. Mas ok, você acompanhou o outro, deu para entender o seu voto, você acompanhou o relator. Agora, só para retomar, a gente está indo para o item 72 da pauta, que é um paradigma de um lote repetitivo. Os processos vão até o item 83, CCV Comercial Curitibana de Veículos. Tem uma ostentação oral prevista, que já foi enviada pelo patrono. Então, o doutor Marcelo vai fazer o relatório e depois eu vou compartilhar o vídeo da ostentação oral e depois nós retornamos ao julgamento, ok? Então, doutor Marcelo, quando puder, pode passar o relatório, por favor. Só o relatório, porque nós vamos fazer a ostentação oral, ok? Tá bom. Bom, aqui é uma concessionária de veículos, né? E ela teve uma declaração de compensação não homologada e ela sustenta o seu direito com base no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 10.485 de 2002, que reduz a zero, tá, a alíquota do PIS e da COFINS nos casos em que o fabricante, né, ele faz uma venda por conta, o revendedor faz uma venda a conta e ordem da montadora, né, e aí a comissão, nesse caso, a comissão tem as alíquotas do PIS e da COFINS reduzidas a zero por força desse dispositivo legal. E aí a DRJ ela negou o provimento por falta de provas e no recurso voluntário ele trouxe uma extensa documentação, tá? E aí a história é essa. Eu acho que, presidente, a gente pode passar a sustentação oral, na minha opinião. Ok, senhores. Então, alguma dúvida do relator? Eu vou passar, então, vou compartilhar o vídeo aqui para a sustentação. Talvez demore um pouquinho, né, como a gente viu, para carregar, mas a gente vai aguardar e ele deve entrar, ok? Senhor presidente, senhor relator, ilustres conselheiros. Inicialmente, gostaria de destacar que a presente... Senhor presidente, senhor relator, ilustres conselheiros. Inicialmente, gostaria de destacar que a presente sustentação, realizada em nome da recorrente CCV Comercial Curitibana de Veículos, diz respeito ao item 72 da pauta, processo paradigma, e aos repetitivos itens 73 a 83. O objeto da matéria controvertida devolvida à apreciação desse Conselho refere-se a créditos de COFINS do período de novembro de 2002 a novembro de 2003, foram aproveitados pela hora recorrente e cuja existência foi negada desde dos despachos decisórios iniciais. Tais créditos têm origem no recálculo das bases tributáveis da COFINS por conta da inobservância inicial pela empresa da redução a zero das alíquotas sobre as comissões de vendas diretas realizadas pela montadora, da qual é uma concessionária autorizada. Inicialmente, então, a recorrente, não observando que desde o advento da Lei 10.485 de 2002, que em seu artigo 2º, parágrafo 2º, reduziu a zero as alíquotas das contribuições do PIS e da COFINS sobre comissões de vendas diretas realizadas por montadoras e veículos automotores, submeteu indevidamente à tributação os valores que recebeu a esse título da montadora General Motors do Brasil. Observando o equívoco no procedimento, recalculou as contribuições por si devidas e aproveitou-se dos créditos originados dos pagamentos indevidos e a maior realizados a esse título. Os despachos decisórios, como já dito, negaram a homologação das compensações, pois as DCTFs não foram oportunamente retificadas, o que foi mantido pela DRJ, entendendo que, como a DCTF foi retificada após o despacho decisório, dependeria de provas, olvidando-se de que, no caso concreto, desde a manifestação de conformidade
todos os esclarecimentos necessários foram prestados sobre a origem, natureza e suficiência dos créditos, bem como elementos e provas foram apresentados para corroborar as suas afirmações. A questão envolvendo a possibilidade ou não da DCTF retificada após o despacho decisório surtir efeitos e a existência desses créditos serem homologados é a matéria conhecida e tranquila no âmbito desse Conselho, que entende que é possível superar esse problema do momento da entrega da DCTF desde que haja prova da existência desses créditos, o que no caso há e foi corroborado pelos elementos trazidos junto com os recursos voluntários. Quais foram esses documentos e essas provas trazidas junto com os recursos voluntários? Planilhas de apuração para cada um dos meses envolvidos em discussão em cada um dos processos, os respectivos balancetes e o razão contábil, demonstrando as bases tributáveis, bem como as comissões sobre vendas diretas que foram indevidamente tributadas pela hora recorrente. Assim, esclarecido toda essa questão fática, demonstrado por prova cabal nos autos a suficiência e a existência desses créditos, a recorrente requer a homologação das compensações por si declaradas com o provimento do seu recurso. É importante destacar que matérias semelhantes já foram apreciadas por esse egrégio Conselho. De início, conforme destacado nos memoriais encaminhados aos senhores conselheiros, gostaria de destacar caso envolvendo uma outra concessionária, também autorizada pela General Motors do Brasil, a Gran Parque Veículos, que é uma empresa do mesmo grupo da hora recorrente e que, portanto, cometeu o mesmo equívoco de procedimento quanto da redução a zero das alíquotas sobre comissões de vendas diretas. Os recursos interpostos pela referida empresa foram apreciados por essa primeira turma ordinária da terceira Câmara. E, à época, decidiu-se que, a partir dos elementos e provas já constantes dos autos, seria possível, desde logo, reconhecer a existência dos créditos e homologar as compensações. Merece destaque um dos casos, estamos falando de 7 processos, os 7 são mencionados e indicados nos memoriais encaminhados aos senhores, mas gostaria de destacar um deles a título de exemplo, que seria o processo 10.980, 905, 195, 2008 e 17. Além disso, reforçando toda a argumentação defendida na presente sustentação, também gostaria de destacar que a primeira turma ordinária da 4ª Câmara dessa terceira sessão já examinou os créditos de PIS dos mesmos períodos ora em discussão da recorrente CCV. Naquela ocasião, os recursos foram inicialmente baixados em diligência para que a Receita Federal apurasse as bases tributáveis e esclarecesse se houve tributação indevida ou não das comissões sobre vendas diretas. E como não poderia ser diferente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba reconheceu a existência do crédito de PIS e o direito ao recálculo de todas as contribuições dos mesmos períodos envolvidos no presente caso. Nos memoriais também encaminhados aos senhores, foi feita uma planilha correlacionando os presentes processos ora em discussão, os meses dos créditos envolvidos e os respectivos acórdons proferidos pela referida turma que reconheceu e homologou as compensações, com base nas informações fiscais prestadas pela própria Receita Federal. A título de exemplo, pegando o caso Paradigma, que envolve a competência 11 de 2002, tem-se o acórdão 3401 004 313, que homologa a compensação e reconhece a existência e o direito da recorrente CCV a recalcular e se apropriar de créditos decorrentes da tributação indevida sobre comissões de vendas diretas. Pois bem, o mesmo entendimento desses precedentes ora citados e trazidos junto com os memoriais deve ser aplicado ao presente caso
e no presente julgamento. Daí porque a recorrente requer que os seus recursos voluntários sejam providos para que, inicialmente, anulando-se os acórdãos recorridos, seja reconhecida a necessidade da realização de diligência fiscal, a fim de que as provas também apresentadas junto com a manifestação de conformidade sejam apreciadas. Ou, por economia processual, que se determine a baixa dos autos para realização de diligência, com o posterior retorno dos autos a esse egrégio colegiado para o exame do mérito. Ou, por fim, e desde logo comprovada a existência do direito do crédito, entendendo não haver necessidade de diligência, que se homologue integralmente as compensações ora em discussão. É o que se requer. Muito obrigado. Bom, senhores, concluída a sustentação oral do contribuinte, doutor Marcelo, pode passar o voto, por favor? Eu acho que, nesse caso, diferentemente do caso anterior, né, eu acho que o fundamento jurídico dele é correto, tá? Eu até reproduzo no meu voto o dispositivo legal. Eu acho que a gente já discutiu várias vezes, quando se está diante de um despacho decisório eletrônico, não só nesse caso, mas inclusive nesse caso, eu flexibilizo a questão da preclusão processual, eu recebi os documentos que foram juntados em sede de recurso voluntário, eu acho que esses documentos, eu acho que é uma documentação robusta, eu dei uma olhada nas notas fiscais, as notas fiscais emitidas contra a General Motors, os valores condizem com as bases de cálculo que ele apresentou. Então, eu acho que há um conjunto robusto e a minha sugestão é de conversão do julgamento em diligência. Eu enumero aí no meu voto os quesitos, né, para que seja validado o crédito e depois retornado para a gente apreciar e julgar. Esse é meu voto, presidente. Ok, doutor Marcelo. Alguém quer algum esclarecimento do voto do doutor Marcelo? Ok. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanhe o relator. Obrigado, doutora Elisiane. Doutor Ari? Acompanhe o relator. Doutor Salvador? Acompanha, Marcelo. Doutor Marco? Doutor Marco? Ixi, travou de novo. Acompanhe o relator. Ótimo. Doutora Semiramis? Acompanhe o relator. Acompanhe também, senhor presidente. Doutor Breno? Eu também, presidente, acompanho. Eu também acompanho o relator, então dá de votos, converter o julgamento em diligência nos termos já destacados pelo doutor Marcelo. Presidente? Oi, sim? Dá licença. O senhor vai reproduzir todos os quesitos no Vou, Marcelo. no dispositivo? Tá, não, é só uma pergunta. É só porque eu sei que é uma instrução da direção do CAF que a gente, no caso de resolução, não deve botar mais como antigamente, nos termos do voto do relator. Isso. Mas é só para eu ajeitar minha redação aqui. Eu vou reproduzir naqueles termos que estava lá, porque na opinião já ficou ali muito bem esclarecido, então não vejo... Então tá bom. É só por isso. Obrigado. Ok. Então, nós estamos julgando aqui, deixa eu só colocar aqui no ponto. Então, o item 72 da pauta foi convertido daquela forma que a gente conversou, o doutor Marcelo já indicou na resolução, por unanimidade de votos. Eu coloquei já todos os itens, doutor Marcelo. Agora, o próximo item da pauta vai ser o item, deixa eu ver aqui, 72, do 73 até o 83 tem o mesmo encaminhamento de resolução, por unanimidade também, que é o lote repetitivo. O item 84, que é a crone, a gente retirou de pauta, conforme foi colocado na sessão da manhã, né, pedido do contribuinte. O item 85 da pauta, Halliburton Serviço, também foi retirado de pauta. Esse fui eu que tirei, porque o contribuinte pediu para retirar alguns processos, que depois o doutor Marco fez um relatório,
de que eles tinham interferência uns nos outros. Então, eu entendi que era melhor a gente retirar de pauta para evitar problema, porque são da mesma empresa e todos estão ligados na mesma situação fática. Então, eu retirei de pauta para a gente julgar em conjunto na sessão virtual quando acontecer. Então, o item 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 90... Senhor presidente? Oi. 95. Senhor presidente? Sim, pode Na falar. verdade, não foi o contribuinte que solicitou a retirada. A questão foi valor. Ah, sim. Isso. Tá? Foi valor. Obrigado, doutor Marcos. Aí, como a indicação que eu tinha feito tinha levado em consideração só valor, aí depois foi observada essa questão de todos se relacionarem. Por essa questão que foi solicitada a retirada. Porque a gente descobriu que alguns dos processos tinham valor superior e como eles estavam do mesmo conjunto, aí acabou que o doutor Marcos sugeriu e eu optei também por confirmar o entendimento dele de retirar todos de pauta, porque as matérias são iguais, a gente julga tudo em conjunto quando vier a sessão presidencial. Ou se tiver alguma mudança aí, né? Bom, então até o item 98 da pauta, 96 da pauta, foi retirado de pauta, que é todos da Halliburton, serviço limitado, para julgar em conjunto com os outros. Próximo item da pauta, então, para julgamento, apto para julgamento na sessão, é o item 97 da pauta, Progress Rail Equipamentos e Serviços Ferroviários do Brasil. Doutora Semínios é relatora. Doutora Semínios, quando estiver disponível, pode ficar à vontade, por favor. Senhor presidente, já está na pasta o voto. É um caso de PERDECOMP não homologado. O despacho decisório entendeu que o DARF discriminado no DECOMP já tinha sido utilizado para quitação de outros débitos desse contribuinte. Em manifestação de inconformidade, o contribuinte demonstrou, ou seja, sustentou que o indébito tem origem na inclusão indevida na base de cálculo da COFINS de uma nota fiscal de número 1199, que deveria ter alíquota zero, porque era uma venda para a zona de livre comércio. Então, ele incluiu na apuração, sem levar em consideração que era uma nota destinada à zona de livre comércio. Em virtude disso, foi também declarado erroneamente na DCTF, que posteriormente ele retificou. A delegacia de julgamento negou provimento ao pedido, principalmente porque ele não tinha retificado a DCTF. E também entendeu por não comprovado a liquidez e certeza do crédito. No recurso voluntário, então, o contribuinte segue sustentando que já comprovou na manifestação de inconformidade o direito creditório por causa dessa nota fiscal, mas em recurso ele traz outros elementos comprobatórios, livros contábeis e fiscais. Aí, já passando direto ao voto, senhor presidente, tem um despacho na folha 435 da DRF, que afirma que, embora não conste nos autos de intimação da manifestação de inconformidade, nem ciência do contribuinte, ele entrou com recurso voluntário em 1/10/2014. Esse despacho ele se refere não à manifestação de inconformidade em si, mas o acórdão que julgou a manifestação de inconformidade. E ele diz que não consta a data em que a empresa tenha sido intimada desse acórdão. Então, a decisão ela foi proferida no dia 18/8/2014 e houve a juntada física do recurso voluntário em 29/9/2014 e a juntada eletrônica em 1/10/2014. As datas são extremamente próximas, o que mostra que, com quase absoluta segurança de que esse recurso ele é tempestivo. Mas aqui eu fiz uma preliminar só para submeter à turma essa questão de que não consta nos autos a data da intimação do acórdão da DRJ. Então, as datas são muito próximas, o que leva a crer que o recurso é tempestivo. Mas eu não podia deixar de mostrar para vocês essa questão e verificar o entendimento da turma se há necessidade da conversão em diligência para que a origem anexe a comprovante de intimação do acórdão da DRJ. Essa é a primeira parte do meu voto, que está
para análise da turma. Ficou claro? Ok, para mim ficou assim mesmo. Eu a priori, assim, eu estou dando uma olhada aqui, mas a priori eu entendo que nesses casos eu acho que é sempre necessário, porque essa preliminar é de nulidade, é de não conhecimento do recurso, né? Então, para conhecer, eu acho que é sempre interessante a gente se cercar desses documentos de comprovação, porque se por acaso... Aparentemente é o que você falou, praticamente parece que está tudo sendo indicado de que é tempestivo, mas como não tem o documento, a gente fica sem aquela comprovação material, infelizmente, eu acho que é necessário a diligência para comprovar. Porque a gente também faz isso quando é o contrário também, né? Quando a gente acha que é intempestivo e não está a comprovação material do fato ali, eu acho que é necessário. Até porque isso depois origina embargo, se for o caso, até por ausência de documento pode ter um embargo, dizendo que não tem um documento, e a gente vai ter que buscar isso no embargo. Eu entendo que nesse caso seria o caso da gente baixar em diligência para poder anexar o documento de ciência da DRJ para confirmar essa tempestividade. Eu não sei o que os colegas pensam, os senhores querem se manifestar, doutora Lisiane, colegas? Eu acho que está tudo muito próximo. Me parece, mas eu não tenho como afirmar, eu concordo com a diligência, mas me parece que ele apresentou o recurso antes da intimação. Até. É uma possibilidade. Eu também acho que eu acho por isso é que talvez tenham tido vamos dizer assim, esse desencontro das informações no processo, que eu estou achando que ele apresentou antes de ser intimado, até porque ele tomou conhecimento por algum outro motivo, e aí tem que verificar, de repente ele tomou a ciência pessoal, sei lá, o que aconteceu, mas apesar de que tem outra ciência depois, ele vai ser aceito essa segunda, se for esse o caso, que eu nem sei, mas acho que a gente teria aí só os documentos mesmo para verificar, porque não tem essa preliminar, eu acho que ela é bem... Eu acho que a preliminar mais difícil de ultrapassar é essa, porque ela é bem complicada quando a gente não tem essa data exata, assim, é bem complicado. Bom, senhores, então, doutora Semília, a senhora entende por encaminhar nesse sentido por resolução? Com uma preliminar de ofício, seria pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem anexar os autos comprovantes de intimação da decisão da DRJ. Mas, mais uma vez, eu também acho que foi tempestivo pela proximidade das datas, mas não temos certeza. Okay. Então, é preliminar de ofício, se superada, o voto segue em seguida, senhor presidente. Ok, então a doutora Semília está indicando na conversão em diligência para que seja anexado o termo de ciência da decisão da primeira instância. Doutora Lisiane? Poderia ser um zelo, né, mas é um ponto importante, eu acompanho. Ok, doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho também. Infelizmente, o documento é a única prova suficiente. Eu acompanho o relator. Ok. Doutor Marco? Sou eu. Desculpa, doutor Salvador, é que eu estou preocupado com a rede do doutor Marco, eu estou olhando aqui para ver se a rede dele está funcionando, acabei que... Desculpa, doutor Salvador, por favor, por seu voto. Eu acompanho. Obrigado. Desculpe novamente. Doutor Marco? Também acompanho. Ok, obrigado. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que seja juntado o termo de intimação da decisão da primeira instância. Próximo item da pauta é o item 98, Casa Viscardi, Comércio e Importação. Também, doutora Semílios, relatora. Doutora Semílios, quando estiver disponível, fique à vontade. Está disponível na pasta, senhor presidente, na pasta da... Tem dois votos, porque tem um outro pautado nessa mesma reunião, não hoje, mas é da mesma recorrente. Então, eu peço que abram, por favor, o arquivo que o final é 2012-54, que é o de hoje. Também é uma compensação não homologada. Também o DARF discriminado teria sido usado integralmente para quitação de débitos do contribuinte. DRJ negou o provimento à manifestação de inconformidade por entender que faltou comprovação da liquidez e certeza do crédito. E em recurso voluntário, segue o contribuinte informando que demonstrou a liquidez e certeza do seu crédito. Passando ao voto, o argumento do contribuinte que justifica, segundo a sua concepção, a legitimidade do crédito seria o fato de que, na apuração da COFINS da competência em novembro de 2011,
consta o valor de 131 mil e etc., declarado no DACOM, mas foi recolhido e declarado em DCTF valor a maior de 160 mil, mais a multa por pagamento em atraso. Ou seja, ele justifica a existência do indébito ao comparar essas duas declarações. Se a apuração mostrou 131, que está no DACOM, mas a DCTF está 160, então, na ótica desse contribuinte, estaria demonstrado o indébito. Eu sigo dizendo que, de fato, ele não precisaria ter retificado a DCTF para demonstrar, desde que tivéssemos provas documentais dessa alegação dele. A diferença entre o valor da DACOM e o valor da DCTF, ela só ficaria clara para nós o porquê que ela existiu se viesse acompanhada dos outros elementos. E é exatamente o que eu digo aqui no meu voto, de que a necessária comprovação da legitimidade do crédito passa pelo cotejo dos livros demonstrativos de apuração do período pleiteado, devidamente conciliados, porque da forma com que o contribuinte estruturou esse pedido, é impossível saber o porquê que o pagamento foi feito a maior, e impossível saber se houve erro de escrituração, impossível saber qual foi a composição da base de cálculo dessa COFINS. Então, eu relembro ao contribuinte o 170 do CTN, e minha conclusão é por negar provimento por falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito. Esse é o meu voto, senhor presidente. Ok, doutora Semiramis, obrigado. Alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento da relatora? Então, a doutora Semiramis está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Marcelo, seu voto, por favor. Perdão, doutora ali, hoje eu estou trocando, culpei. Tá? Fico com as duas telas aí que eu acabo me perdendo, que eu estou anotando as decisões de julgamento, me desculpe aí. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanhe a relatora. Obrigado, desculpe novamente. Doutor Marcelo? Acompanha. Doutor Ari? Acompanha a relatora. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanha a relatora. Obrigado, doutor Marco. Doutor Breno? Eu também acompanho, presidente. Eu também acompanho a relatora, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Próximo item é o 99, NASA Logística e Transportes S.A. Doutora Semiramis também é relatora desse processo. Doutora Semiramis, quando estiver disponível, pode iniciar. Disponível na pasta, senhor presidente, mais um processo de compensação. O motivo do indeferimento já na origem foram dois. Um preliminar, que a delegacia da Receita entendeu que essa compensação deveria ser interpretada como não declarada, porque não houve nenhuma das hipóteses de exceção da legislação que permitisse a entrega do pedido de compensação em papel. Então, o despacho decisório já trouxe a questão como não formulada, esse pedido de compensação. Mas, além disso, também entrou no mérito da compensação. No mérito da compensação, ela é consumidora de combustível derivados de petróleo. Então, ela pede equiparação do regime monofásico à substituição tributária. Então, o indébito seria em relação a essa questão de direito que ela entende como que ela deveria ser possível, então, essa equiparação de monofasia com substituição tributária. A DRJ entendeu que, tanto na questão de direito, não havia suporte legal, e também a questão de considerar a compensação como não declarada, não cabia a DRJ dizer que não era dessa forma que o despacho decisório deveria ter considerado. Então, é um processo que ficou um pouco híbrido, né? Em tese, a preliminar, ela deveria ter se sobreposto à questão de mérito, à questão de direito, da monofasia e substituição tributária, mas acabou seguindo o processo com os dois argumentos, tanto no despacho decisório quanto na decisão da DRJ. Aí, no recurso voluntário, a recorrente manteve os argumentos anteriores e disse que ela não poderia ter submetido o pedido na via eletrônica, porque o próprio sistema demonstrou que ela não poderia prosseguir, porque faltava a data de arrecadação.
Então, por causa disso, ela foi compelida a entregar em papel. E no mérito, ela continua pleiteando a questão de monofasia, equivalência e substituição tributária. E ela informa a existência, à época, de um mandado de injunção no STJ, em que se discutia essa questão do aproveitamento nos casos de monofasia. Aí, passando ao voto, o primeiro argumento de que teria sido comprovada a falha no envio da PERDECOMP, por isso legítimo em papel, eu discordei da empresa, porque a legislação na época, IN 600 de 2005, trazia toda a lista do que poderia ou não ser considerado como objeção à entrega eletrônica, que era a regra, né? E, enfim, a questão de data de arrecadação ausente é algo que seria superável, né? E não seria, então, um motivo para que ela utilizasse o papel e não o eletrônico. Então, eu copiei integralmente essa explicação da legislação, que foi muito bem feita pela decisão de piso, e em seguida, passando aí eu concluo realmente que, de fato, os pedidos formulados em papel, sem a devida condição, realmente eles são considerados como não formulados, nos termos do 31 da IN da época, que era 600 de 2005. Em relação ao questionamento de ilegalidade da IN fazer essa ressalva, eu relembro o artigo 14 do artigo 64 da Lei 9.430, que fala que cabe à Receita Federal fixar os critérios para prioridade e apreciação da restituição de compensação e etc. Ou seja, a Receita cabe, de fato, prescrever como se dará o procedimento do envio dessas compensações e o procedimento da análise das compensações. Então, o fato de não ser possível a entrega em papel, nesse caso, não fere a legalidade. E em relação ao mérito da compensação, não precisaria nem ser analisado, uma vez que o pedido não foi sequer conhecido, né? O pedido de restituição não foi sequer conhecido. Mas, de toda forma, a gente já analisou essa questão meritória aqui, tanto na reunião do mês passado quanto agora, de que o sistema de substituição tributária ele não se equivale à monofasia, então não há nenhum direito ao acreditamento decorrente em virtude disso. Então, a minha conclusão geral é por negar provimento ao recurso voluntário. Sim, doutor Salvador. Ele fica nesse argumento, Semiramis, de que quando ele é consumidor final do combustível, ele quer a restituição, porque ele não foi uma etapa na cadeia produtiva. Ele não, como ele é uma transportadora, ele não usa o argumento de que esse combustível poderia ser um insumo do serviço dele. Ele não chega nesse ponto. Não, ele equipara mesmo a substituição tributária. Para ele, monofasia é igual a substituição tributária, então ele aplica aquela antiga previsão, né? Uhum. Por analogia, por equiparação, aquela previsão antiga da substituição tributária, ele entende que monofasia e substituição tributária, elas não diferem na essência, então o pedido dele é em virtude disso. Então, não entendi. Outro argumento. Porque teve umas sessões passadas que a Elisiane trouxe um caso em que o contribuinte ele utilizou o combustível monofásico como insumo na produção dele, né? E na época até divergi dela, porque eu, aplicando o regime monofásico, quando você compra um produto monofásico para revenda, eu não entendo que tem crédito, continuo firme nessa posição, porque está fora da não cumulatividade. Mas a Lisiane, ela trouxe uma solução de consulta de que quando esse produto monofásico é usado como insumo, que ele entra na sistemática não cumulativa porque ele está como insumo. Ele nem foi por essa linha, né? Ele foi por uma linha de substituição tributária, que como ele é consumidor final, não ficou perfeita aquela presunção de fato gerador presumido no futuro, né? Que eu entendo também descabido. Então, está muito bem claro o seu voto aqui. Obrigado. Ok, alguém quer mais algum esclarecimento do voto? Podemos passar a votação? Marcelo, por favor. Então, aqui a gente não entrou, então é um pedido de restituição ao qual foi vinculada uma declaração de compensação.
o pedido de restituição não entrou no rito do PAF, a gente só está julgando aqui a não homologação da compensação, não é isso? Né? Eu acho que não é oportuno, talvez, a gente discutir isso, porque ele no direito ele também perde, mas eu confesso que eu não me sinto confortável de conhecer essa declaração, de conhecer, né, esse recurso voluntário, porque eu acho que a declaração de compensação, na medida em que o pedido de restituição que o fundamentou não entrou no rito do PAF, eu acho que a declaração de compensação não deveria ter sido conhecida também. O problema, eu não vou me estender, porque a DRJ já conheceu, entendeu? Então, isso já foi conhecido lá na origem, né? Então, eu acho que lá na origem, né, tudo deveria ter sido excluído. Então, agora a gente realmente tem que negar provimento mesmo, tá? Mas eu acho que lá na origem, isso não, lá na unidade, isso não deveria ter sido iniciado. Mas foi só um comentário que eu quis fazer, tá? Eu concordo integralmente com você, por isso que até no meu relatório eu coloquei que foi híbrido, né? Até o despacho decisório tratou das duas coisas, né? Ao mesmo tempo que deu provimento, ao mesmo tempo em que acolheu uma preliminar totalmente prejudicial, também entrou no mérito. E aí foi sucedendo as defesas do contribuinte nas duas coisas, DRJ também as duas coisas, e aí eu tive dificuldade em só não conhecer, justamente porque o próprio despacho decisório trouxe as duas coisas, né? Mas realmente, eu concordo com você, o fato de ter sido considerado como não formulado já tira qualquer liquidez e certeza da compensação. Então, assim, eu concordo com você, a gente deveria ter parado ali, mas eu senti essa dificuldade justamente que o processo inteiro seguiu tratando das coisas. A gente até poderia, né, anular a decisão de origem, né, que negou o provimento, mas fica uma coisa tão esdrúxula, né? E como esse processo já seguiu, então vamos negar provimento, eu iria no mesmo caminho, mas eu acho que, não tentando ser perfeccionista, mas eu acho que a decisão da unidade jurídica está errada e ela que tinha que ter sido consertada, mas eu vou acompanhar o seu voto e eu vejo que você analisou todo o caso e ele foi tratado. Eu acho que a gente pode resolver dessa forma, porque realmente essa situação me causou um incômodo aqui, mas vamos em frente. Obrigado, presidente, pela palavra. Está sem voz, Wanderlei. Ok, obrigado, Marcelo. Doutor Semires encaminhou, então, por negar provimento, já discutimos as posições, né? Eu também concordo com vocês dois, eu acho que talvez não tenha, mas uma das obrigações do CAF é julgar recurso da decisão da DRJ, então a gente não dá para se furtar, porque nós temos que julgar a decisão da DRJ, até para dizer que ela não é aplicável se fosse o caso, né? Doutor Semires, então, votando por negar provimento. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Eu acompanho, mas eu queria fazer uma observação procedimental. Como as decomps foram eletrônicas, a origem não tinha como considerar não declaradas, e ela tinha que não homologar mesmo, porque não tinha crédito, porque o pedido de restituição não foi formulado. Então, como a decomp é eletrônica, a decisão de origem foi correta, ela não homologou porque não tinha crédito para suportar a compensação. Essa observação só, tá? Eu acompanho a relatora. Ok. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho a relatora. Obrigado, doutor Marco. Doutor Breno? Acompanho, presidente, voto muito explicativo também. Ok. Eu também acompanho a relatora, então o item 99 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Próximo item 100 da pauta, é o último da sessão, que seria da tarde, que a gente está encerrando agora. Americana Granitos do Brasil Limitada, doutor Ari é o relator. Doutor Ari, quando estiver disponível, pode passar o relatório, por favor, doutor Ari. Já está aí na pasta. Esse é um pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativa. A empresa ela tem as seguintes
atividades: preservação, vistoria e mineração de depósitos de minerais, comercialização de blocos de granito, comercialização no atacado e no varejo de granitos e seus artefatos, fabricação e polimento de artefatos de granito destinados à indústria de construção civil, mão de obra para execução de serviços de polimento e acabamento de granitos e artefatos, mão de obra especializada em móveis, mas a atividade principal é essa. A delegacia de origem glosou vários insumos, porque considerou que eles não acompanhavam a legislação, porque a legislação não consideravam eles como insumo. A legislação a que se refere à unidade de origem, a fiscalização cita no relatório. Na realidade, não é a fiscalização, é o CEOR da delegacia que fez um parecer. E a DRJ seguiu a Instrução Normativa 404, que foi base para o julgamento. A Instrução Normativa 404 tem aquele conceito restritivo de insumos, que a gente já conhece, mais voltado para o IPI, que os insumos têm que ter contato com a produção, ter sofrer desgaste e tudo mais. Essa instrução normativa foi considerada até ilegal pelo STF quando teve um recurso extraordinário já conhecido aí e modificou o conceito de insumo, veio o parecer normativo da COSIT, que adotou esse conceito. Então, toda a base em que foi julgada os créditos foi derrubada. A minha sugestão na realidade, o que eles glosaram vários insumos, depreciação de imobilizado, despesas financeiras, várias glosas com base na Instrução Normativa 404. A minha proposta é uma diligência, como tem na julgue com base na nova conceituação de insumos definida pelo STF e já normatizada pela Receita. Tem até uma instrução normativa nova, 1811, acho que 2018, que já prevê uma nova conceituação de insumos. O meu voto é por uma diligência à delegacia de origem para que reanalise sob a nova ótica do conceito de insumos. É o meu voto, presidente. Obrigado, Tuari. Teve uns barulhos aí que eu acho que é da obra aí do lado aí que vocês estão fazendo aí. Mas deu para ouvir todo mundo. Diz que tem uma serraria aí do lado, mas dá para ouvir tudo. Deu para ouvir. Eu entendi tudo. Se algum dos colegas ficar com alguma dúvida, por favor, pede esclarecimento do Tuari. Eu esqueci meu microfone ligado e está com uma obra aqui em cima. Ah, então então não é do Ari, não. Então é a sua, Roda. Então é a sua, então. Porque eu vi, de vez em quando vinha, parece que é uma furadeira, assim, tal, deu barulho. Mas deu para ouvir, então, de repente, não é nem o Ari sendo culpado, não é nem o Ari, é o seu prédio aí na obra. Bom, então, Tuari está fazendo a convenção de diligência, a gente já discutiu isso, né, para poder fazer aquela apuração nos termos do parecer COSIT número 5. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho. Ok, doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, cometeu o julgamento em diligência para que seja verificado os créditos diante dos termos do parecer normativo COSIT número 5, 2018. Bom, colegas, a gente terminou o item 100, que era o último item da pauta da tarde de hoje, né? A gente adiantou a pauta, já como eu já bem dito algumas vezes, conforme previsão expressa em portaria da presidente do CAF, ou seja, é possível, então não tem nenhum problema de fazer isso. No mesmo dia,
Aqui a gente não vai poder adiantar o de amanhã, a exigência é que para as sessões de amanhã a gente tem que iniciar amanhã. Então, eu dou por encerrada a sessão da tarde. Então, nós estamos agora, só voltamos agora amanhã, dia 29, às 9 horas, para a sessão da manhã, a nossa terceira sessão dessa reunião. Alguém quer algum esclarecimento, alguma dúvida? Tá tranquilo? A gente pode encerrar a gravação? Ok, então, muito obrigado a todos. Val, você pode encerrar a gravação, por favor? Gravação encerrada, presidente. Ok. Até amanhã. Ok, Val, obrigado. Até amanhã.